Graça e paz, mais uma vez, meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrirmos o texto bíblico para Romanos, capítulo 13. Isso é um marco, meus amados irmãos. Nós estamos no capítulo 13. Alguns acharam que nunca isso iria acontecer, mas hoje nós testemunhamos isso e estamos em Romanos, capítulo 13. Eu peço que você abra a sua Bíblia para esse texto. Romanos, capítulo 13, versículos 1 até o versículo 7 de Romanos, capítulo 13. Assim diz a palavra de Deus, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E chegamos então, meus amados irmãos, nesse texto de Romanos capítulo 13, saindo do capítulo 12, e a partir dali que eu quero segurar vocês. Os jovens, eu quero começar só fazendo a ponte para o capítulo 12, da igreja mandar o seguinte meme no grupo. Pastor Ari, depois de 5 sermões em Romanos 12. Então, tá lá, né? O pessoal faz essas coisas, né, para mim, né? E eu fiquei, quando eu recebi esse meme, porque eu estou no grupo, não sei se o Conrado sabe, eu estava lá, né? No grupo, né? E aí, depois de receber esse meme, eu falei, por quê, né? Porque nós ficamos 5, na verdade foram muito mais do que 5, né? Ele foi muito gentil, porque se a gente olhar desde as primeiras vezes que estudando Romanos, 3 foram as revisões, né? E os sermões romanos, com certeza, chegaram a um número muito mais expressivo que a revisão. Pode dar o ponto para mim. Mas por que nós ficamos tanto tempo em Romanos capítulo 12? Você tem que se perguntar isso. Por que ficar tanto tempo? Porque no capítulo 12, nós vemos exatamente o que é ser cristão. Não adianta ir para o 13, 14, 15, 16, se você não é cristão. E eu receio que algumas pessoas hoje em dia, no que nós chamamos da igreja evangélica brasileira, são apenas frequentadores da igreja, mas não necessariamente verdadeiramente cristãos. Romanos 12 diz exatamente aquilo que nós somos, cristãos. O que é ser cristão não está em nenhum outro lugar, fora da Escritura. E é em Romanos 12 que você encontra exatamente o que Paulo escreve aqui. Ele diz: irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, receio que ser um frequentador da igreja não basta. O texto nos chama para não somente conhecer a palavra de Deus, ela nos chama hoje à noite para vivê-la.
E como eu resumi Romanos capítulo 12, e eu cheguei à seguinte conclusão, conversando com os meus amados irmãos, discutindo e se colocando junto com eles. Se Jesus é Deus, tudo o que ele disse é verdadeiro. Minha única opção é segui-lo. Essa foi a minha conclusão final, depois de me debruçar nesse texto. Se Jesus é Deus, e Ele é, tudo que Ele falou, cada palavra que Ele nos deixou, é verdade. Minha única opção é segui-lo com todas as minhas forças, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Isso é ser cristão. Como cristão, Jesus é tudo. E nós lemos isso hoje, no Salmo 103, no início do nosso culto, como primeiro salmo. Nós cantamos isso hoje, mas isso tem que ser verdade para nós, porque receio que não é. Para pelo menos metade da igreja. Metade é muita gente. Como cristãos, Jesus é a nossa absoluta prioridade. Nós devemos a Jesus as nossas afeições. E a palavra que eu mais gosto quando se trata de Jesus. As nossas afeições estão inclinadas para Ele. Ele tem todo o meu amor, a nossa vida. Faz sentido ser cristão quando as nossas afeições estão ali. E é por isso que nós paramos tanto tempo. Tá bom, Gabriel? Eu gosto do Gabriel. E ele vibra aqui comigo. Ele é um dos meus maiores apoiadores de Romanos. E eu sou muito grato por esse cuidado dele comigo. E agora que conseguimos vencer isso, chegamos então a olhar para o capítulo 13. E agora sim, sabendo o que é ser cristão, nós vamos poder agora dar alguns passos para olhar como que nós vivemos como cristãos. E aqui no capítulo 13, nós vamos falar sobre governo e autoridade, um tema que sempre parece gerar tensão. Agora, eu vou deixar você tenso, nós vamos falar sobre política. E alguns já começam a tremer. Mas eu quero dizer para vocês que quem faz isso é a própria Escritura. E Paulo, como nós lemos, ele trata então da autoridade instituída. Nas redes sociais, nas rodas de amigos, em família e muitas vezes nas nossas conversas, Paulo aqui, ele trata esse assunto. E logo, então, depois de olharmos para essa nossa vida, sobre o que é ser um cristão, ele vai agora nos relacionar com o Estado. Como que nós vamos viver e qual será o nosso relacionamento com o Estado com E maiúsculo. E eu vou dizer para vocês, ele faz isso não porque confia no Império Romano, nem porque acredita que César, o imperador da época, seja justo, mas porque acredita profundamente que Deus é soberano. E assim que ele escreve. Esse texto aqui, meus amados, ele não trata sobre o Estado, ele trata sobre cristãos. E como nós devemos, então, viver no Estado que ele instituiu. Aí a gente pensa, pastor, mas se você vai falar disso no Brasil, nesse país, que é tão complicado esse assunto, mas não pense que o Império Romano era melhor. O Império Romano era muito pior, quando se trata de autoridade. A espada do Império Romano era muito maior e muito mais abrangente. O nível de corrupção do Império Romano nem é preciso citar aqui para não nos deixar constrangidos. E não é pensando no Estado, no Império, nem em César, mas
olhe para um Deus que é soberano. Paulo descreve aqui a cristãos que vivem sobre um governo hostil, pagão, injusto e, na maioria das vezes, cruel. Foi o império que crucificou o próprio Cristo. Mesmo assim, Paulo nos mostra que viver o Evangelho também envolve viver como cidadãos fiéis a Deus e, ao mesmo tempo, responsáveis diante do Estado. Então, hoje nós vamos aprender com Paulo, aqui no capítulo que lemos, o que significa exercer o que eu vou chamar de dupla cidadania, porque nós somos brasileiros, mas também nós somos cidadãos dos céus. Hoje nós vamos olhar como viver na terra, olhando para o céu, como obedecer às autoridades sem entregar a nossa consciência, como honrar a César sem adorar a César, como ser sal e luz também na esfera pública. E a grande verdade que deixo aos amados irmãos é a seguinte: porque Deus instituiu as autoridades, isso ficou claro, o cristão deve viver em submissão consciente, obediente e respeitosa ao Estado por meio da consciência. É isso que nós vamos olhar hoje. Eu espero organizar essas ideias na mente de vocês juntamente comigo. Paulo então começa lembrando que o cristão vive em dois reinos ao mesmo tempo, e ele nos chama para enxergar o Estado com olhos espirituais, não como absoluto. O Estado não é absoluto, também não como inimigo. Nós não devemos olhar o Estado como o nosso inimigo, mas como parte da ordem criada por Deus. E agora a gente vai estar colocando em prática o nosso cristianismo, porque nós não gostamos de autoridade. Quem gosta de autoridade? Nós vivemos na pior época nos últimos 46 anos, é porque eu tenho 46 só, né? Então, mas nesses 46 anos eu nunca vi o que nós vivemos hoje, né? Sobre a autoridade. Nós temos muitas vezes pavor da autoridade. Nós vivemos um país onde os policiais são mal vistos muitas vezes. E outras formas de autoridade. Agora, Deus nos chama para ser cristão conforme a Escritura. E é isso que nós queremos. Então, vamos começar a destrinchar o nosso texto aqui. Em primeiro lugar, Deus instituiu as autoridades humanas. Quem institui a autoridade? Não existe autoridade que não foi instituída por Deus. Uau! Isso chocou você? Também. Eu também vi isso. Versículos 1 e 2. Ele diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então, não há autoridade que não proceda de Deus, e se há uma autoridade, pode saber, é Deus que permitiu, colocou isso lá. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Uau! Não há autoridade que não vem de Deus. Paulo não está dizendo aqui que todo governante é justo. Vocês sabem disso, né, pessoal? Ele diz que todo governante está debaixo da soberania de Deus. É isso. Ele não está dizendo que todo governante está certo, mas ele diz que todo governante está debaixo de autoridade. No final das contas, todas as autoridades que existem estão debaixo da autoridade de Deus. Deus é soberano. E nós podemos olhar para falar, peraí, essa autoridade aqui parece injusta, mas existe, em última análise, uma instância superior, que é Deus. É Deus que institui, é Deus que faz isso lá. O cristão, portanto, se submete não porque teme o governo, mas porque reconhece a mão de Deus por trás do governo. Aí vem a bomba do nosso sermão hoje. Mas e quando temos Alexandre de Moraes, conhecido como Xandão,
Ainda quando nós temos, coloca lá, Luiz Inácio Lula da Silva, é terrível olhar para esse texto com um fundo desse, né? Assim, meus amados, muito difícil, porque a gente vive num país muito difícil. Segue o próximo. O Brasil ficou em segundo lugar no ranking dos países com legislativos mais corruptos do mundo. Nós só perdemos para o Haiti. É uma categoria vergonhosa. A situação do nosso país é terrível. Pode dar o ponto aí, por favor. E eu quero deixar claro para vocês que a questão não é mudar os governantes simplesmente. E a gente sempre fica, né? Tem a velha política e a nova política, como se nós fôssemos mudar os governantes, isso fosse mudar o país. O que o Brasil precisa não é de outros governantes. O que o Brasil precisa é de arrependimento. O Brasil precisa se arrepender. A nossa nação é impenitente. Nós somos o país do carnaval. Nós temos escolas de samba que pegam o Cristo e colocam ele para apanhar de Satanás. O nosso juízo ainda é pouco. O que nós merecemos, o país é muito pior pelo que nós fazemos. O Brasil é o país do jeitinho. Alguém já ouviu falar o jeitinho brasileiro? Isso não é um ponto isolado, isso é uma cultura. Isso é um modus operandi no nosso país, o jeitinho, tudo que acontece aqui. No Brasil, muitas vezes é bonito ser feio. A gente chama o errado de certo, o certo de errado. Nós corrompemos as nossas crianças nas escolas, muitas vezes, com ensinos que estão longe de Deus, longe do que é o que Gênesis nos ensina e tantos outros textos bíblicos. E fazemos vista grossa para isso. Meus amados, não é a mudança do governo que mudará o Brasil. Nosso país precisa se arrepender. Nós precisamos se arrepender o dia que isso acontecer. Aí sim, eu creio que o Brasil tem jeito, que o Brasil pode mudar. Os nossos governantes, infelizmente, são um reflexo do juízo de Deus para nós. Os nossos governantes são um juízo. É Deus nos avisando. Nós precisamos mudar. A igreja precisa acordar. Eu não entendo um Brasil que se declara 50% evangélico, apoiando pautas como aborto e tantas outras, que são inaceitáveis. Frequentadores de igreja, provavelmente, não necessariamente cristãos. Quando a nossa nação se arrepender, Deus levantará homens e mulheres dignos para ocupar os seus cargos. Porque a autoridade, ela vem de Deus. E nesse cenário, meus amados, Paulo ainda explica que resistir à autoridade civil é resistir ao arranjo de Deus para a ordem social. Então, muitas vezes, nós estamos perdendo muito tempo quando nós deveríamos fazer exatamente o que a Bíblia manda, que é orar pelos nossos governantes, que é nos arrepender dos nossos pecados como nação. Ao mesmo tempo, eu quero deixar claro que a nossa submissão não é absoluta. Quando a autoridade ultrapassa a sua esfera e exige desobediência a Deus, a resposta é sempre a mesma dos apóstolos. Qual é?
Importa obedecer a Deus antes que os homens. E muitos de nós que estão sob autoridade, muitas vezes vão ter que encarar as consequências disso. Do importa obedecer a Deus do que aos homens. E vamos precisar colocar isso em prática. Isso não ficou no livro de Atos. Isso está até hoje. Então, meus amados, precisamos deixar isto muito claro. E você não precisa ser político. Todos nós estamos sob autoridade e ainda a máxima é verdadeira. Importa obedecer a Deus que aos homens. Seja no nosso trabalho, seja em qualquer lugar. Se Deus instituiu o governo, Ele também o definiu. Deu funções, limites e responsabilidades. Então, Paulo descreve o papel dessas autoridades no mundo. E a gente vai começar a olhar. A gente precisa ser um cristão consciente. Qual é o papel, né, da autoridade que Deus instituiu? Está nos versículos 3 e 4. Dê uma olhada aqui. Ele diz assim, o texto bíblico. Porque os magistrados, ou seja, os juízes, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Paulo diz que o governante é ministro de Deus para o teu bem. Mesmo governos maus punem crimes, mantêm algum tipo de ordem e impedem o caos, né? Aqui eu tenho uma construção, por exemplo, e a gente tem o CREA, né? Para impedir, às vezes, que construções irregulares possam surgir, porque é perigoso. A gente tem todas essas leis, tudo isso acontecendo, né? Aqui tem uma construção, né? Tem até lá a parte de cima, né? Tem uma vista muito boa, não sei se você teria coragem, mas nós temos a autoridade que regulamenta, e ela não é ruim. E aqui nós precisamos tirar essa ideia que a autoridade é ruim. Não, Deus institui para o bem. O poder da espada, ela vem, então, para punir crimes, manter a ordem e impedir o caos. E aqui é bem importante separar do que é igreja do que é o Estado. Nós, como batistas, a gente tem isso muito bem definido. O Estado e a igreja, eles são instituições diferentes. E uma não interfere na outra. Uma deve, num melhor cenário, apoiar o trabalho da outra sem interferir. A igreja tem qual o poder que tem a igreja? Alguém sabe? O poder das chaves, né? Nós vamos lá, o que for ligado, desligado, a igreja, então, ela define quem é cristão. Em certa forma, ela vai então, olhar para este corpo que é a igreja, da qual Cristo é a cabeça. O Estado, ele não tem o poder das chaves. Ele tem o poder da espada e ele faz justamente isso. Então, ele tem esse poder. Punir os crimes, isso é muito bom quando acontece. Manter algum tipo de ordem, ok? Organizar semáforos e toda a nossa vida para que a ordem aconteça, especialmente em Curitiba, né, que é um lugar muito organizado, Pinhais um nível acima ainda, né, em organização, essa minha cidade maravilhosa aqui. Não, cidade maravilhosa é o Rio de Janeiro, né? Então, aqui na nossa cidade, impediu o caos de acontecer. A espada mencionada por Paulo aqui é o poder legítimo que o Estado tem para punir injustiças, e a gente espera que isso aconteça. Isso significa que o cristão precisa reconhecer a graça comum de Deus operando por meio da autoridade civil. E esse ministro, meus amados, só cumpre seu papel quando faz o quê? Pune o mal. E não quando
promove o mal. E o grande problema, muitas vezes, é que o Estado, ao invés de punir o mal, ele promove o mal. Isso aconteceu várias vezes na história. Daí, o que Paulo vai trazer é a importância do discernimento espiritual do crente, porque nem sempre o Estado ele vai agir da forma correta. Muitas vezes ele vai agir da forma contrária. Ao invés de cumprir o seu papel dado por Deus, que é punir o mal, organizar a vida e organizar o caos, ou organizar a vida e restringir o caos, ele vai promover o mal. E a gente tem muitos exemplos de lugares. O governo tem um papel dado por Deus, e então o cristão também tem responsabilidades dadas por Deus. E aí vem o nosso papel como cristãos, nosso último ponto. O cristão sustenta o Estado com obediência, consciência e respeito. Os últimos versículos hoje, a partir do verso 5, que diz: portanto, e aí ele está concluindo, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, Paulo aqui apresenta algumas atitudes cristãs diante das autoridades. A primeira delas está ali, sujeitando-se, versículo 5. É necessário que vocês se sujeitem à autoridade. Vamos lá. Exemplos: pagar impostos. Nós cristãos pagamos impostos, não os sonegamos. Nós respeitamos as leis de trânsito. Nós cumprimos as nossas obrigações civis. E isso, é claro, significa que devemos, nesse caso, obedecer ao Estado. Sob essa ordem estão incluídos, como a gente olhou aqui no versículo 6 e 7, eu não vou ler, mas os impostos. É algo muito prático e talvez óbvio de se dizer. Mas seria fácil também para um cristão interpretar que somos cidadãos do céu. E falar: olha, eu renego a minha cidadania brasileira, eu quero ser só um cidadão do céu. Mas não é possível. Nessa era, ainda nós temos obrigações. Ainda nesse mundo. E inferir que não devemos pagar impostos, ocupar cargos públicos e etc., é o que Paulo está dizendo aqui. Não é o caso. Mas nós devemos, sim, nos sujeitar. Agora, como ele faz isso? Ele está dizendo, sujeitando-se como? De acordo com a consciência. E aí que é a chave aqui para mim do texto. Não é por medo de punição. Obedecemos porque reconhecemos a vontade de Deus. E aqui é muito importante, porque nós fazemos isso por meio da consciência. Quer dizer que nós devemos fazer o que com o Estado? Avaliar o Estado. Outros podem obedecer apenas por medo de castigo. Isso é importante, porque obedecer apenas por medo de castigo é obediência por interesse próprio. Isso fará com que você se perca. Sabe por quê? Porque o interesse próprio pode levar a muito pouca submissão do Estado ou a muita submissão ao Estado. Muitas pessoas hoje, elas têm interesses em que o Estado seja assim ou assim. Você pega essa eterna discussão entre o funcionalismo público, entre a iniciativa privada e situações, mas nós não devemos agir com interesse próprio, seja você um funcionário público, seja você da iniciativa privada, onde se quer, porque todos nós trabalhamos. Nós precisamos agir de acordo com o quê? Com a consciência cristã, e nunca por
interesse próprio, porque ou o interesse próprio vai nos levar a chutar o balde, não querer saber do Estado, ou uma submissão excessiva ao Estado. As duas coisas estão acontecendo. Nós não podemos. Então, como vamos fazer? Nós vamos fazer isso não por medo de punição, mas porque reconhecemos a vontade de Deus naquilo que o Estado está nos pedindo. Muitas vezes é ordem, é evitando o caos e muitas vezes é punindo aqueles que se opõem às leis. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Vocês lembram do julgamento de Nuremberg? Muitos oficiais nazistas se defenderam dizendo: eu apenas cumpria ordens. Eu apenas cumpria ordens, vários. Eu nem sabia o que estava fazendo. Eu apenas cumpria ordens. Isso é um perigo, porque nós devemos sim avaliar o Estado. Nós não seguimos o Estado às cegas. O nosso papel como cristão é sim obedecer, é sim se sujeitar, mas por meio da consciência. Olha como a Bíblia é uma perfeição. Olha como ela equilibra a nossa vida. Eles obedeceram aqui nesse julgamento ao Estado quando o Estado exigiu fazer o mal. Sabe o que esse tribunal decidiu? Obedecer ordens não absolve a violação da consciência moral. Uau! Hoje em dia isso jamais aconteceria. Mas eles foram punidos, sim. Por quê? Porque eles violaram a consciência. Exatamente como o nosso texto em Romanos capítulo 13 traz aqui. Essa expressão virou símbolo mundial de obediência cego, qual Paulo aqui está rejeitando em Romanos 13. Tá? Ao mesmo tempo que tantos nazistas agiram porque apenas cumpria ordens, a obediência cristã não é automática. Vocês conhecem esse carinha aqui, o Landmaster, né? Que estava lá, aqui nesse lançamento de um submarino. Obediência cristã não é automática, não é cega, não é absoluta, é submissão consciente. E a consciência cristã tem um limite. Que limite é esse? Já falei hoje. Importa obedecer a Deus antes que os homens. Em primeiro lugar, a nossa obediência está cativa a Cristo. Nós obedecemos a Deus antes de obedecer aos homens. Agora, se os homens se alinham com aquilo que Deus traz, ótimo, nós vamos fazer com muita alegria. Isso é ser cristão, segundo o apóstolo Paulo, Romanos 13. O princípio radical de Paulo é: obedecemos ao nosso governo em razão de nossa consciência cristã, por causa de nossa obediência a Deus somente. Sabe o que acontece nos países cristãos? O governo floresce, a vida floresce. Porque os cristãos são honestos. Aqui é imposto. A gente quer viver uma vida tranquila, pacífica. E o lugar onde há cristãos são lugares muito bons, onde há cristãos verdadeiros. Eu falo que um dia, nós vamos ver isso acontecendo. E na medida que os cristãos estão envolvidos com a sociedade, isso é maravilhoso. Deus está chamando cristãos para viver o seu cristianismo lá fora. Não é tremendo isso? E onde você estiver, você há de florescer. Porque você não está jogando contra. Sabe aquele cara que faz tabelinha? Pá, pá. Quando alguém quer ligar, ele fala: cara, vou ligar para ele. Ele vai dar conta. Ele não vai fazer corpo mole. Ele não vai fazer mal feito. Ele é uma pessoa que agrega aqui. Você é essa pessoa no seu trabalho que agrega, que é honesta. Porque é isso que Deus nos chama. Porque se somos cristãos, é isso que nós vamos fazer. Isso é radical, porque afeta de igual modo os dois lados da mesma questão. De um lado, obedeceremos ao Estado, mesmo quando não houver uma consequência civil, porque nossa motivação é a obediência a Deus que estabeleceu o Estado. Do outro lado, nunca nos sujeitaremos de modo acrítico àquilo que o Estado nos diz. Se ele exigir que violemos nossa consciência, devemos desobedecer.
Um comentarista, o Morris, escreve: a consciência é um reforço poderoso das ordens externas de sujeição ao Estado. Estou abrindo aspas aqui. Mas uma vez introduzida a consciência a um limite, o que vai contra a consciência não pode ser feito. A um só tempo e ao mesmo tempo, a consciência nos obriga a sermos obedientes e estabelece um limite para esta obediência. E aí podemos sim se sujeitar de maneira respeitosa e honrosa quando a nossa consciência está de acordo com a vontade de Deus. A quem honra, honra. Mesmo, meus amados, quando o governante não é digno de honra pessoal, eu quero lembrá-los que a posição é ainda digna de honra, porque Deus a instituiu. Então, por mais que nós não concordemos com ele ou com o outro, a posição ainda precisa ser honrada. Isso significa simplesmente que devemos não só nos sujeitar às autoridades civis, mas fazê-lo de modo a lhes mostrar respeito, honra e cortesia. E há um cuidado que nós devemos ter aqui, porque quando nós estamos muitas vezes denegrindo alguém, muitas vezes nós estamos denegrindo a posição da qual Deus colocou aqui, a pessoa e assim por diante. Então, tomem cuidado. Uma das igrejas que mais crescem no mundo são os cristãos na China. Eu imagino que deve ser muito difícil ser cristão chinês. Coloque aqui, está aqui. E o que os chineses fazem hoje na igreja que mais cresce no mundo é: cristãos obedecem às leis muito piores que a nossa no Brasil, leis muito mais severas que no Brasil, trabalham, nem vou dizer quanto que eles ganham, pagam impostos, servem à sociedade, mas quando o Partido Comunista Chinês exige ir contra Cristo, eles dizem simplesmente: não posso. Não posso. Eles aceitam as consequências, multas, prisões, perda de emprego, porque o seu Senhor é Jesus. Eles vivem exatamente o equilíbrio que Paulo ensina: submissos, úteis, pacíficos, mas firmes quando o Estado pede aquilo que pertence somente a Deus. E essa é a mesma situação com a qual deparamos-nos em relação à família e à igreja. Nós precisamos tratar a autoridade, sejam eles os nossos pais, magistrados civis, com deferência, mesmo quando os indivíduos em tais posições não são dignos de grande respeito. Devemos respeito à estrutura de autoridade que está por trás deles. Dai a César o que é de César, mas nunca aquilo que é de Deus. E é tremendo isso, e assim nós caminhamos agora para o final. Jesus ensinou essa distinção clara: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele reconheceu o poder legítimo do Estado, mas recusou a adoração a César. E na época isso era muito misturado. O culto era um culto de adoração. E Jesus dividiu essas duas esferas, e Paulo também. Jesus se submeteu às autoridades injustas quando foi julgado. Não porque eram justas, mas porque estavam debaixo da autoridade do Pai. E Jesus, meus amados irmãos, é acima de todos os reis. Ele é o soberano que controla o destino das nações e diante de quem toda autoridade humana terá que prestar contas. Você pode imaginar a pior autoridade. Um dia, esta autoridade prestará contas. Não existe autoridade que não está debaixo da autoridade de Deus. Seja você pai, seja você marido, seja você encarregado, seja você diretor, seja você CEO, seja você ministro Supremo Tribunal Federal. Não importa. Toda autoridade está debaixo. Isso nos coloca o coração sabendo isso, então nos conforta.
E no final das contas, por último, aqui nesse mundo que já renegou qualquer tipo de autoridade, Jesus é o nosso modelo de submissão perfeita. Filipenses capítulo 2, 1-5. Ele é o modelo de submissão perfeita e ele nos capacita a viver de modo santo, até mesmo sob governos falhos. Vamos aplicar algumas aplicações básicas aqui, bem pouquinho. Cristãos eu coloquei aqui, devem se envolver na política? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque a gente está no Brasil. Mas eu vou deixar a própria carta responder aqui no capítulo 16. Eu acabei não anotando aqui, mas achem o nome dele aí para mim, Erasto. Alguém acha o nome de Erasto no capítulo 16? Só me diz o versículo aí. 23? Eu ia demorar para chegar. Olha lá, essa carta lá de Roma, né? Ele diz assim: Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Quem é Erasto? Tesoureiro da onde? De Roma? Gente do céu, eu não queria estar na pele de Erasto. Erasto, né? Vocês vão conhecê-lo, né? Ele vai dar o curso de finanças, né? Sei lá, né? Mas tesoureiro de Roma, né? Então você já imagina a dificuldade desse homem, né? Paulo, ali. No final da epístola, Paulo envia saudações de vários cristãos, incluindo Erasto, tesoureiro da cidade, um cargo público de grande responsabilidade. Isso demonstra que a conversão não afasta o cristão da vida pública, e sim transforma o modo como ele exerce essa função. E aqui que eu encorajo vocês: usem tudo que Deus lhe deu para viver o seu cristianismo integral, total, aonde você estiver. Ninguém vai te reprovar por isso. Eu não estou dizendo que você deve separar no momento para ter um culto no seu trabalho. Se alguém autorizar, você pode até fazê-lo, mas não é essa a ideia. Utilize os valores cristãos que você tem. Seja absolutamente honesto, seja absolutamente íntegro, utilize a sua influência para ser uma bênção na vida de outras pessoas e para florescer o lugar que você está. Amanhã nós vamos chegar no trabalho vibrante, é ou não é? No meu trabalho, alguém sempre fala assim: pô, o Ari não entrou cantando hoje, o que aconteceu? E é verdade, eu chego numa maior alegria, na segunda-feira. É gostoso demais. Eu falei, quando eu pisei naquela escola a primeira vez, eu falo, o dia que Deus me tirar daqui, Ele sabe o dia, eu quero sair aqui dizendo, puxa, essa escola ficou um pouquinho melhor. Depois de todos esses anos, e Deus tem me permitido estar ali há 5 anos. E eu sou muito grato por isso, em tudo que Deus vai permitindo fazer, seja a luz do mundo, seja a sal da terra, e que os homens vejam a vossa luz e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, a gente tem aqui o exemplo de Erasto, deixei a Bíblia mesmo. Um cristão no conselho escolar, no conselho municipal, na secretaria de educação, no legislativo, em qualquer posição de liderança civil, pode ser uma grande bênção para a comunidade, desde que não faça concessões ao mal e permaneça fiel à justiça de Deus. É só isso. Outra pergunta. Eu vou fazer em forma de pergunta aqui essas duas. Há redenção pela política? Não. Não há redenção. Redenção somente em Jesus Cristo. Não coloque as suas esperanças em homens, por melhores que eles sejam, por mais que você goste dele. O que vai ajudar o nosso país é o quê? Arrependimento. É quando essa nação se arrepender e confiar em Cristo Jesus, haverá mudanças. Deus levantará os homens e as mulheres, Ele cuida disso.
A autoridade é instituída por Ele. Então, meus amados, o que nós precisamos é ser cristãos, mas não há redenção. Não aposte suas fichas em outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Homens, olha aqui para mim. Exercitem liderança responsável. Deus te deu o privilégio de liderar espiritualmente o seu lar. Ele não deu essa responsabilidade para sua esposa, ele não deu essa responsabilidade para os pastores da igreja, ele deu essa responsabilidade para você. Exerça a liderança responsável, sejam exemplos de liderança espiritual, exemplos de cidadania íntegra. Rejeitem tanto a rebeldia arrogante quanto a submissão à crítica. Protejam suas famílias da idolatria. Cuidem deles. Mulheres, vivam com serenidade, confiança e discernimento. Não deixem que o espírito de murmuração governe o coração. Cultive um espírito manso e tranquilo que confia na soberania de Deus. E você tem um poder, transforme o seu lar. Talvez o seu marido ou os seus filhos vão sair para a guerra. O seu filho vai lá fazer filosofia, não sei aonde, né? Ele vai para o campo mais hostil que existe. O seu marido está na guerra lá, lutando para ser honesto, lutando para... Quando ele voltar, esse lar tem que ser um oásis. Ele tem que se recuperar rápido para voltar para o fronte, porque a gente está em batalha, nessa era, nesse mundo. Cultive um espírito manso e tranquilo que confia. Sejam influências de sabedoria em casa e na igreja. Sejam mulheres sábias na igreja e em casa. Jovens, aprendam desde cedo que seguir Jesus também envolve como vocês vivem em sociedade. Usem as redes sociais com responsabilidade e respeito. Não façam do governo um Deus nem um inimigo. Façam de Cristo rei na vida de vocês. Crianças, o que eu vou pedir? Obedecer às autoridades começa em casa. Papai e mamãe mostram o caminho do que é certo. Vocês precisam obedecer os seus pais. Parem de ficar retrucando. Parem de ficar falando já vou. Se o seu pai chamou, yes, sir, o que o senhor precisa. Obedeçam às autoridades, vocês vão bem se vocês fizerem isso. Deus se agrada quando obedecemos, respeitamos e falamos com educação. O seu pai, ele é digno de todo respeito. Sim, Senhor. A gente perdeu tanto essas coisas, né? Mas é tão bonito quando você fala, sim, senhora, sim, senhor, o que você precisa. Tratem os seus pais com respeito. Jesus é o rei que cuida de nós, mesmo quando o mundo parece bagunçado. Eu olho para as crianças e eu fico assim, temeroso. Mas eu quero dizer, crianças, apesar do mundo mudar tanto, Deus ainda está cuidando de tudo e Ele nunca perde a mão. Por mais que as pessoas façam coisas más nesse mundo, e a gente tem tantas atrocidades, Deus ainda está reinando. Então, concluo aqui, dizendo, Romanos 13 não é um convite à ingenuidade política, nem um chamado à passividade, é um convite à submissão fiel, consciente, honrada e profundamente cristã. Meus amados irmãos, somos cidadãos do céu, mas até lá, Deus nos chama a viver como luz e como sal aqui nessa terra, submetendo-nos às autoridades, porque nos submetemos antes ao Senhor de toda a autoridade. E quando o Estado cumpre seu papel, nós somos gratos, não há problema nenhum em ser grato. Quando o Estado ultrapassa o seu limite, agimos com coragem e em tudo permanecemos fiéis ao Rei Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Reconhecemos que todas as autoridades existem porque Tu permitiste. Senhor, hoje dá-nos um coração submisso, não por medo, mas por consciência diante de Ti. Ensina-nos a obedecer quando é certo obedecer e a permanecer firmes quando é necessário dizer: importa obedecer a Deus antes que aos homens. Livra-nos da rebeldia que não Te honra e da submissão cega que viola a Tua vontade. Faz de nós cidadãos sábios, pacíficos, honrados e corajosos, testemunhas do Teu reino neste mundo. Abençoa o nosso país, dá sabedoria às autoridades e sustenta Teu povo com graça e discernimento. Pai querido e amado, nós oramos mais uma vez pela nossa nação, o Brasil. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que são tantos. A nossa nação, Senhor, nunca teve um avivamento. A nossa nação, ó Deus, é pecadora. Nós cultuamos a sensualidade, tantas coisas, ó Deus, que não Te agradam. Perdoa, Senhor, e faz do Teu evangelho conhecido. Ó Deus, dá coragem para os homens pregarem a verdade, mesmo que isso desagrade outras pessoas. Que o Teu evangelho, ó Deus, possa ser conhecido e que esta nossa nação, ó Deus, possa ainda usufruir, ó Deus, das bênçãos daqueles que conhecem o Teu santo nome. Assim eu agradeço, Senhor, e em nome do nosso Rei eterno Jesus Cristo que oro. Amém.